Muito bom. Ô, Felipe, como é que foi seu encontro com o Senhor? Ou como o Senhor te encontrou? Hum. Você vem de uma família cristã? Não, vem não. Vem de uma família, infelizmente, muito bagunçada, assim. Uhum. Meu pai e minha mãe se separaram muito quando eu era muito novinho. E aí a gente viveu uma vida muito doida. Minha Onde? mãe em Jataí, Goiás. Eu nasci em Paranaíba, Mato Grosso do Sul, mas meu pai é de Jataí e a gente foi pra lá. E eu presenciei, fui a pessoa que inocentemente contei sobre o caso que meu pai tinha. Porque a gente morava numa casa no fundo da minha avó, a gente estava procurando uma casa para mudar, minha mãe queria mudar. E um belo dia, meu pai tinha me levado numa casa com uma outra mulher estranha. E ele foi para lá com a mulher, obviamente, se relacionar com ela. E eu, 4 anos de idade, fiquei brincando e tudo mais. Nesse processo de que minha mãe queria mudar, a gente se mudou da casa da minha avó e nos mudamos para essa casa. E quando eu entrei na casa, eu lembro até hoje, né? Falei, eu já vim aqui. Minha mãe, veio aqui, eu já vim aqui, meu pai tava com a mulher ali e tal e tal. E aí, aquele dia, hoje dá pra rir, né? Sim. Mas eu vi as roupas do meu pai voando, as coisas do meu pai voando, enfim. E ali o divórcio deles meio que se consumou, né? A separação, definitivamente. Acredito que minha mãe já suspeitava, enfim, aí acabou se concretizando. E aí, dali em diante, foi muito difícil. Nossa vida, minha mãe, guerreira e tal. E nessas dificuldades aí, eu fiz uma amizade com uma família incrível, assim, os irmãos muito piedosos, mas eu fiz uma amizade por causa do futebol e da escola, com Paulo Roberto. E toda a família dele era da presbiteriana. Então, no final de semana, eles iam para a presbiteriana. Como o ambiente da minha casa era um ambiente bem pesado, assim, meu irmão, minha irmã, a gente hoje sabe por que motivo, né? Minha mãe sempre muito cansada, minha mãe tinha 2, 3 empregos, Meu né? Deus. Pior do que o pai do Cris, assim, né? E minha mãe era literalmente um pai do Cris ao quadrado, assim. E a gente, muito novinho, a gente vendia 8 anos de idade, a coisa era complicada. Eu brinco que a gente era tão pobre, que até os pobres chamavam a gente de pobre. Os pobres tinham dó daquela família. Tinha dó. A gente vendia aquele negócio, não sei como é que chama aqui em Bragança, aquele tipo geladinho, sabe? Geladinho, lá chamava gelinho, Big Ben chamava lá. Então a gente já novinho vendia aquele negócio. Minha mãe, além dos trabalhos, fazia aquilo pra gente vender. Tá. Então a gente vendia e tal. E aí eu, por conta do futebol, tava na escolinha, conheci esse rapaz. E aí Então, a gente... esse Paulo Roberto. Era também uma criança. Era uma criança. Tá. Só Aí que aí você a gente se conheceu de futebol, E aí eu ia pra casa dele, ele tal, ia na minha casa também, a gente jogava bola na rua. E naquela época a gente brincava, né? Muito, né? Então eu digo que a gente é a última geração que sabe como o mundo era antes das redes sociais. Depois de nós, nenhuma geração mais vai saber como é que o mundo era. E aí, a gente brincando, aí um belo dia ele me chamou pra ir no culto. Sábado eu fui no culto, gostei, jogava ping-pong, pipoca, culto de jovens da presbiteriana, né? E aí, eu fui de novo, aí fui num domingo, e aí comecei. A família dele meio que me adotou ali como alguém da família também, um amigo dele. E aí, rapaz, num desses dias, num sábado, tava tocando uma música, Encontrei um Grande Amigo, ele é filho de Deus Pai. E presbiteriano, os bancão, ninguém falava nada, se fosse uma mosca lá dentro, parecia um helicóptero lá dentro, né? Presbiteriano. Um abraço pros irmãos presbiterianos. Mas naquela hora que ele tava cantando aquela música, rapaz, eu fui visitado pelo Senhor de uma forma, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu tinha 11 anos. E eu fui à frente do altar. Eu fiz um movimento de ir até o altar. E coloquei a mão no altar e comecei a chorar muito. Muito. Me emociona até hoje. Muito, 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 muito. E acho que ficou... Não olhei pra trás. Você tinha quantos anos? 11 anos. 11 anos. Ninguém tinha me falado sobre aquilo. E nem era da cultura da igreja. Não era. E eu coloquei a mão e chorava... E aí veio uma irmã, a irmã Zélia. A irmã Zélia colocou a mão no meu ombro, como quem diz, volta pro banco, né? Mas ao mesmo tempo constrangida com o meu choro. Toda a situação da nossa casa era muito difícil, né? E aí eu voltei.
E aquilo marcou minha vida para sempre. Essa música me marcou, assim, de uma forma. Pô, ele é amigo, ele pode ser meu amigo, né? Eu posso... Como é que é esse negócio? Essa amizade aí desse cara, né? E como é que eu posso confiar nele? Né? Alguém que eu possa confiar. Então aquilo marcou minha vida, cara, de um jeito monstruoso. Monstruoso mesmo. Depois de lá eu fui para um colégio interno. Minha mãe não tinha muito recurso e alternativa. Então ela, achando que estava nos fazendo bem, me mandou para um colégio interno, eu e meu irmão, interior do Mato Grosso do Sul. E eu fui muito revoltado para lá. Embora a experiência estava ali presente e tal, mas eu fui revoltado. Tanto é que o pessoal da Presbiteriana fez uma despedida para mim. Poxa. Me deu uma Bíblia e tal. E aí eu fiquei com aquele vínculo. Tive aquele vínculo ali. E fui para esse colégio interno. E aí lá acabei, cara, me desvirtuando, me perdendo, conhecendo droga, conhecendo um monte de coisa. E quando voltei para Jataí, voltei muito revoltado. Sem querer nenhum tipo de envolvimento com a igreja. E acabei aos 12, quase 13, virei um menor infrator, literalmente. Foi muito rápido. E aí fui preso, depois fui preso de novo, e aí me envolvi com um monte de coisa, com crime, com E você droga. foi preso menor de idade ainda? Menor de idade. Na época, FEBEM, na época? Eu ia pra FEBEM, cara. Eu ia pra FEBEM ou pro DPJ. Aí me internaram numa comunidade terapêutica. E eu não queria mais vínculo com a minha família, eu queria mesmo... Aí eu encontrei meio que uma família no crime, entendeu? E então eu ia pra FEBEM ou pro DPJ. Eu seria preso, o promotor já tinha dado uma pré-sentença, assim, desse meu destino. E nesse interim, uma irmã presbiteriana chamada Wanda, missionária, a calvinista mais aleluiada que eu conheço. Muito bom. Procurou minha mãe e procurou alguns advogados, conseguiram uma comunidade terapêutica para mim em Goiânia e conseguiram me tirar, sobre a supervisão dela, sobre a supervisão de uma série de outras pessoas. Eu saí dessa condição de transferência para uma cadeia até completar 18 anos, resumindo, né, a história, para realmente me internar. E aí, nessa internação, eu me encontrei com a Bíblia, cara. Me encontrei com a Bíblia. E era uma comunidade cristã? Era uma comunidade cristã, era. Um pouco numa linha mais pentecostal, mas era uma mescla, né? Porque a experiência cristã que eu tinha era com aquela turma da presbiteriana. Interessante, hein? E aí eu fui para um lugar onde o povo profetizava e orava em língua e gritava muito. Era antagônico demais. Sim. Mas eu fui para a Bíblia. E aí eu li a Bíblia toda rapidinho. E aí parei no livro de Juízes, aí acho que aquilo começou a mexer com a minha cabeça. E aí eu fui tendo experiências com o Senhor ali. Experiências com alguém profetizando sobre a minha vida de forma legítima. E aí, dali saí e fui para um seminário. Fui para um seminário, fiquei no seminário, saí do seminário, tive um processo de frustração com a igreja, 18 anos. E aí voltei para Jataí e ainda voltei a usar droga. Fiquei até 18 até os 20 anos, caído na droga. Depois de tudo isso. E o interessante, Douglas, para resumir bem a minha história, para você conhecer um pouco, é que quando eu estava lá em Biqueira, 4, 5 dias me drogando, eu não lembrava das matérias estudadas no seminário. Eu fiz seminário na MCM com o pastor José Rodrigues. Eram 2 anos internados. Tinham 2 intensivos de 203 horas de aula em 30 dias. Meu Deus. 10 horas de aula por dia. Era. Então, eu saí de lá conhecendo um pouco, assim. Meus colegas eram todos bacharéis em teologia. Então, eu aprendi com os meus colegas. Não tinha internet, não tinha smartphone. A gente só lia e conversava. Mas quando eu voltei para Jataí e me desviei do evangelho, fiquei bem ruim assim, eu não me lembrava das aulas. A âncora que o Espírito Santo usava para me trazer de volta não eram as aulas, as matérias do seminário, os livros que eu havia lido. Era a experiência que eu tinha vivido na presbiteriana. E eu andava 4, 5 dias me drogando, e quando vinha um boom de um cair em si, a música que eu cantava era Encontrei um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. Então, madrugadas orando, chorando, entendeu? Até que um dia realmente encontrei força e voltei para Jesus aos 20 anos. Então, meu processo de conversão, eu digo que ele não foi
Ele começou dos 11 e foi até os 20. Aceitou Eu Jesus. dei muito trabalho. Muito trabalho. É que era um corredor tão grande Muito até lá na grande. frente. Aí tem casa de recuperação, seminário, É. cadeia. Tem um monte de coisa no meio do negócio. Até eu me converter. Mas meu processo de conversão foi processual demais. Meu novo nascimento. Foi dos 11 aos 20. Então, E eu gosto muito dessa ideia de que ainda estamos convertendo, né? Em várias situações você para e fala, cara, preciso fazer meia volta nisso aqui. Aí daqui a pouco Jesus mostra mais um negócio pra você. é um processo, nisso né? aqui, Você vai se aperfeiçoando, você vai sendo aperfeiçoado na fraqueza, né? Mas foi muito. E aí, com 20, você vive ali um momento de decisão e a partir daí você chegou a ter outra recaída, não? Tive, assim, mas muito rapidinho. Que ninguém. Não era, era diferente. Porque assim, eu sempre fui 880. Entendi. Ou eu tava lá na igreja mesmo ou não tava. Você metiu o pé na entendeu? jaca. Então, dessa vez, eu tive. Eu não quero expor, assim, mas Sim. foi uma sacanagem que fizeram comigo, assim, sabe? Um negócio muito feio que fizeram comigo no processo do meu namoro, né? Enfim, foi muito ruim. Tanto é que diziam que não era de Deus. Eu tava naquele contexto onde, quando você fosse comprar o carro, você tinha que perguntar pro pastor qual a cor do carro. Entendi. Aquela coisa toda que a gente ambiente já mais... conhece. Bem, né? Essa coisa neopentecostal, assim. Ficou mais manipulação. Exato. Que entrou muito, aquela obediência cega. Eu nunca me encaixei nisso, né? Eu era um péssimo líder de célula. Então aí você já não tá na presbiteriana, você tava numa outra já comunidade. saí, porque aí eu segui meio que um movimento que estava mais ali acessível para mim na época. Os contatos que eu fui fazendo e tal. E aí, num desses dias aí, eu acabei dando uma Entendi. uma Um dia de embruxada. frustração ali, você... Isso. Só que eu saí disso para um jejum de 40 dias. Onde eu li o livro de Provérbios todo dia. E chorava todo dia. Fui para um sítio, para uma chácara. Um pastor me ajudou, chamado Emerson. E eu fui para um período de busca no Senhor. E aí, muito apaixonado pela Josi, minha esposa. Fiquei, assim, receoso de perder. De que eles tinham razão. De que eu ia realmente arrastar a minha esposa pra droga. De que eu realmente... Porque é muito fácil, cara, ganhar um drogado. Né? Você vai lá na rua, pega o drogado, a gente acredita no evangelho. Aí a gente vai, ganha o drogado, traz o drogado para a igreja. O drogado já não é mais drogado, agora ele é diácono. Aí ele é diácono, aí daqui a pouco ele é seminarista. Aí esse cara que foi do crime, foi da bagunça, diácono, agora seminarista, se apaixona pela sua filha. Entendi a dificuldade. Entendeu? Então, você acredita até nele que ponto até eu um acredito? ponto. Entendeu? Até que ponto eu acredito? Na prostituta que saiu de toda a prática de prostituição dela, veio para uma comunidade, mudou, nasceu de novo, não se comporta mais daquele jeito, tem novos valores, tem uma perspectiva diferente de vida e se apaixona pelo jovem puro da igreja. E aí, o que a gente vai fazer? Entendi. Entendeu? Então parece que naquela época os casamentos eram meio que arranjados. Entendi. E o meu destoava. Não cabia nos arranjos dele. Porque a sua esposa, na época, sua namorada não tinha tido nenhum tipo dessas experiências. Não. A Josi cresceu na igreja, entendeu? A coisa mais radical que a Josi fez foi chupar house preto e tomar água gelada depois. Então, não conhecia uma bagunça, loucura, nada. A Josi é uma menina pura do Senhor. Então era uma menina que tinha vários pretendentes. Aí de repente aparece um cara que tipo, né? Não sou profeta nem filho de profeta, não tinha nada. Então só tinha um sonho, acreditava num chamado e pronto. Então foi ruim o jeito que lidaram com a situação. E a gente saiu. E aí nesse ruim eu me senti sozinho, não justifica, mas acabei me drogando ali uns 2, 3 dias. E aí procurei ajuda, né? Eu mesmo procurei ajuda, ninguém sabia, tal. Aí fui para esse lugar e aí depois dali, aí foi só realmente viver a vida em Deus e tal. Aí, enfim, meu sogro me deu uma palavra muito legal, me deu muita segurança. Era uma coisa tão ruim que a gente nunca tinha falado com as nossas famílias. A gente só falava com os pastores. Olha só. Os pastores diziam não, a gente dizia não, então é não. Entendeu? E eu fiquei carregando esse peso muito tempo, assim. Primeiro ano do meu casamento, a gente ficou carregando esse peso, essa culpa,
sabe? Será que a gente estava em rebeldia? Né? Difícil isso, né? É difícil, cara. Isso difícil. É a realidade de muitas pessoas isso aí que estão interfere no casamento da pessoa, né? Manipuladas, né? Eu percebo assim, você está citando esse exemplo, mas existe aquele exemplo de pessoas que saíram de comunidades e até hoje ficam nessa dúvida, será que a gente está amaldiçoado? Né? Porque o pastor lá falou que retirou a bênção. E isso é uma coisa terrível.